Quarto capítulo da perfeita consagração a Cristo. Toda a nossa perfeição consiste em ser conforme, unido e consagrado a Jesus Cristo. Logo, a mais perfeita devoção é, sem dúvida, aquela que perfeitamente nos conforma, une e consagra a Cristo. Pois bem, sendo Maria de todas as criaturas a mais conforme a Cristo, segue-se que de todas as devoções, a que melhor consagra e conforma a alma a nosso Senhor é a da Santíssima Virgem, sua Santa Mãe, e que quanto mais uma alma se consagra a Maria, mais ela será a Cristo. Por isso, a perfeita consagração a Jesus Cristo outra coisa não é, senão uma perfeita e total consagração à Santíssima Virgem, que é a devoção que venho ensinando. Ou, dito de outro modo, uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Essa devoção consiste, então, a se dar todo inteiro à Virgem Santíssima para ser todo inteiro de Cristo por meio dela. É preciso dar nosso corpo, com todos os sentidos e membros, nossa alma, com todas as potências, nossos bens exteriores, chamados de riqueza, presente e futuro, nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, virtudes e boas obras passadas, atuais e futuras. Numa palavra, tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo o que venhamos a ter no futuro, assim na ordem da natureza, como na ordem da graça ou da glória, sem nada deixar de fora, nem um centavo, nem sequer um fio de cabelo, e tampouco a menor boa ação, e por toda a eternidade sem nenhuma outra recompensa esperar, pela oferta e pelo serviço, além da honra de pertencer a Jesus Cristo nela e por ela, ainda que essa amável Senhora não fosse como sempre é, a mais liberal e grata criatura. Aqui é necessário notar que há duas coisas nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito. Noutras palavras, o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa obra satisfaz a pena devida ao pecado, ou em alcançar uma nova graça. O valor meritório ou mérito consiste em uma boa ação merecer a graça e a glória eterna. Ora, nessa consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, damos-lhes todo o valor satisfatório, impetratório e meritório, ou seja, as satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damo-lhes nossos méritos, nossas graças e nossas virtudes, não para comunicá-los a outrem, já que nossos méritos, graças e virtudes são propriamente incomunicáveis, e foi apenas Cristo que, tornando-se o nosso fiador diante do Pai, nos pôde comunicar seus méritos. Mas para nos autoconservar, aumentar e embelezar, como adiante diremos. Damo-lhes nossas satisfações para comunicá-las a quem bem lhe entender e para a maior glória de Deus. Donde se segue que por esta devoção damos a Jesus Cristo, do modo mais perfeito, por meio das mãos de Maria, tudo-lhe que possamos dar, e tanto mais do que por outras devoções, pelas quais lhe damos ou uma parte do tempo, ou uma parte das boas obras, ou uma parte das satisfações e mortificações. Aqui tudo se dá e se consagra, até o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que se conseguem pelas boas obras de cada dia. Uma tal coisa que não se faz nem nas ordens religiosas. Nestas, dão-se a Deus os bens de riqueza mediante o voto de pobreza, os bens do corpo, pelo voto de castidade, o livre-arbítrio, pelo voto de obediência, e, vez por outra, a liberdade do movimento pelo voto de clausura. Todavia, a liberdade ou o direito de dispor do valor das boas obras não se lhe dá, nem se renuncia, à medida do possível, do que o homem tem de mais caro e precioso, seus méritos e satisfações. Segue-se, ademais, que
Segue-se ademais que, em nos consagrando e sacrificando assim, de boa vontade, a Jesus Cristo por Maria, já não podemos dispor das nossas boas ações. Tudo o que de bom sofremos, pensamos, dizemos e fazemos, pertence a Maria. Para ela disso dispor segundo a vontade de seu Filho e a sua maior glória, sem contudo esta dependência prejudique de algum modo as obrigações de Estado a que então pertencemos ou venhamos a pertencer. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por dever de ofício ou por outra razão, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular, pois essa oferta só se faz segundo a ordem estabelecida por Deus e os seus deveres de Estado. Assim, consagra-se ao mesmo tempo à Santíssima Virgem e a Jesus. Dá-se à Santíssima Virgem enquanto meio perfeito escolhido por Cristo para unir-se a nós e nós a Ele, e a nosso Senhor enquanto nosso fim último, a quem tudo o que somos devemos, sendo Ele o nosso Redentor e Deus. Disse que essa devoção poder-se-ia muito bem chamar perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Todo cristão antes do batismo é escravo do demônio, pois lhe pertence. No batismo, pela própria boca ou pela dos padrinhos, renuncia-se solenemente a Satanás, às suas pompas e obras, e toma a Jesus Cristo por mestre e soberano Senhor, por dele depender na qualidade de escravo de amor. Eis o que se faz por essa devoção. Renuncia-se, segundo a fórmula de consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si mesmo, e dá-se todo inteiro a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Fazemos até algo mais, pois no batismo de ordinário falamos por boca doutrem, a saber dos padrinhos, e a Cristo só nos damos através de intermediários, mas nessa devoção voluntariamente nos damos por nós mesmos com conhecimento de causa. No Santo Batismo, não nos damos a Cristo pelas mãos de Maria, pelo menos não de modo expresso, nem lhe damos o valor das nossas boas obras. Resta-nos, pois, após o batismo, total liberdade de aplicar referido valor a quem quisermos ou de mantê-lo para nós mesmos. Todavia, por esta devoção, damo-nos de modo expresso a nosso Senhor pelas mãos de Maria e lhe consagramos o valor de todas as nossas ações. Os homens, diz Santo Tomás, fazem no batismo voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. E este voto, diz Santo Agostinho, é o maior e o mais indispensável. O mesmo dizem os canonistas. Mas quem guarda esse voto? Quem cumpre com fidelidade as promessas do Santo Batismo? Não quebra quase todo cristão a fidelidade que promete a Cristo no batismo? De onde vem essa desordem universal, senão do esquecimento das promessas e compromissos do Santo Batismo, e de que quase ninguém ratificar por iniciativa própria o contrato da aliança que fez com Deus pelos padrinhos? Tão verdadeiro isso é que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Louis para remediar as grandes desordens dos cristãos, julgou ser a causa principal dessa corrupção nos costumes, o esquecimento e a ignorância dos compromissos do Santo Batismo. Ele não encontrou melhor meio de remediar a um tão grande mal, senão induzir os cristãos a renovar os votos e promessas do Santo Batismo. O Catecismo do Concílio de Trento, intérprete fiel das intenções desse Santo Concílio, exorta os padres a fazer o mesmo e a ajudar os fiéis a se recordar de que são ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo como escravos a seu Senhor e Redentor. Ora, se os concílios, os padres e a experiência mesma nos mostram que o melhor meio para remediar as desordens dos cristãos é relembrar as obrigações do batismo e renovar os votos que nele fizeram,
Acaso não será razoável que isso hoje se faça de modo perfeito por esta devoção e consagração a nosso Senhor, por meio de sua Santa Mãe? Digo de modo perfeito, pois por nós mesmos nos consagramos a Cristo pelo mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. Não se pode objetar que seja nova ou indiferente esta devoção. Não é nova, pois os concílios, os padres e diversos autores antigos e novos falam dessa consagração a Nosso Senhor. Ou renovação dos votos do Santo Batismo como prática antiquíssima, cuja prática aconselham a todos os cristãos. Ela não é indiferente, posto que a principal fonte das desordens e, por consequência, da condenação dos cristãos é o esquecimento e a indiferença a esta prática. Talvez diga alguém que essa devoção, dando-nos nós a Nosso Senhor, pelas mãos da Santíssima Virgem, o valor das nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, tira-nos o poder de acudir às almas dos nossos parentes, amigos e benfeitores. Respondo-lhe dizendo que, primeiro, não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram danos por nos havermos devotados e consagrados sem reservas ao serviço de Nosso Senhor e sua Santa Mãe. Isso seria uma injúria ao poder e à bondade de Jesus Cristo e de Maria Santíssima, que bem saberão assistir aos nossos parentes, amigos e benfeitores através do nosso pequeno lucro espiritual ou por vias outras. Em segundo, essa prática não nos impede de rezar pelos outros, seja aos mortos, seja aos vivos, embora a aplicação das nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. Ao contrário, leva-nos a rezar com mais confiança, semelhante a um rico que, entregando todos os seus bens a um príncipe ilustre para melhor o honrar, pede-lhe com mais confiança para dar esmola a qualquer de seus amigos que lhe pedisse. Seria, na verdade, agradável ao príncipe dar-lhe a oportunidade de mostrar sua gratidão à pessoa que se despojou de si mesma para o enriquecer, empobrecendo a si mesmo para o honrar. O mesmo se diga de Nosso Senhor e de Santa Maria. Eles nunca se deixarão vencer na gratidão. Diga talvez outro: se dou todo o valor das minhas ações à Santíssima Virgem para o aplicar a quem quiser, talvez seja preciso que eu longamente sofra no purgatório. Essa objeção advinda do amor próprio e da ignorância da liberdade de Deus e de sua Santa Mãe se dissolve por si mesma. Uma alma ardente e generosa, que preza antes pelos interesses de Deus que pelos seus próprios, dando a Ele sem reserva tudo o que tem e só deseja a glória e o reino de Jesus Cristo, por meio de sua Santa Mãe, e se sacrifica por inteiro para o realizar. Enfim, como ia dizendo, acaso essa alma generosa e altruísta será mais punida no outro mundo por ter sido mais generosa e desinteressada do que as outras foram na terra? Longe disso. É para com essa alma, segundo adiante veremos, que Nosso Senhor e sua Santa Mãe são muitíssimos liberais, assim neste mundo como no outro, assim na ordem da natureza como na ordem da graça e da glória. Resta-nos orar, saber os motivos o mais breve possível pelos quais nos é aconselhável essa devoção, os efeitos sublimes que ela produz nas almas fiéis e suas práticas.